Não. Nós, nesse momento, estamos apenas a criar o fundo. E o fundo é capitalizado com recursos do soberano do Estado de Cabo Verde. Não vinhamos aqui com discussões para tentar distrair as pessoas do conceito. Não, o fundo é soberano porque é do Estado de Cabo Verde. É um investimento do Estado de Cabo Verde. O governo tem que dizer aos cabo-verdianos uma coisa, que é o seguinte: pode criar o fundo, mas que não chame este fundo de fundo soberano. Pode ser um fundo de desenvolvimento, um fundo de crescimento, um fundo de financiamento, mas fundo soberano não é. Nós temos que chamar os bois pelos seus nomes. Soberano não tem nada a ver com aquilo que estou a dizer. O fundo soberano é um fundo do Estado. É um fundo do Estado para fazer aplicações. Pode ter várias formas de ser capitalizado. Através de um excedente da balança de pagamentos, através de um excedente ao nível das reservas externas, através de excedentes ao nível das receitas de privatização, através de qualquer transferência do governo, através de excedentes orçamentais ou de receitas, outras que podem advir de doações ou outras providências. O governo vai criar o fundo soberano e tem necessidade de fundos, se calhar vai obrigar o NPS, portanto, a entrar nesse fundo soberano. Quer dizer, isso é uma grande fraude, Sr. Vice-Primeiro-Ministro. É uma grande fraude, portanto, obrigar o NPS a comprar títulos perpétuos, títulos de renda perpétua. As receitas são do Estado de Cabo Verde. Vamos extinguir o Trust Fund, as receitas são do Estado de Cabo Verde. E com essa receita vamos criar um fundo soberano. Claro e limpo, não vale a pena complicar aqui com conceitos. Fundo soberano é um fundo do Estado. É um fundo do Estado, simples. Não vamos complicar com conceitos. É um fundo do Estado. Há dívidas escondidas na transação, portanto, dos títulos consolidados de movimentação financeira, o Trust Fund. O governo não assume, envolveu o NPS na compra, portanto, daqueles títulos e foge, portanto, daquela responsabilidade que era do governo resgatar os títulos do Trust Fund. O fundo que estamos a criar é um fundo do Estado, capitalizado com receitas do Estado de Cabo Verde, da República de Cabo Verde. Está claro? É um fundo soberano. Pode ser financiado de várias formas e nós encontramos uma forma de o financiar, como está aqui proposto para ser feito. A extinção do fundo implica, obrigatoriamente, a assunção pelo Estado de todas as responsabilidades do fundo perante terceiros, assim como de todas as garantias prestadas nas condições em que foram negociadas, contratadas e prestadas. Portanto, o que significa que isto pode vir a custar uma pipa de massas aos cabo-verdianos. Se o fundo é soberano, o soberano é responsável pelo fundo. Portanto, acabou agora de confirmarem como o fundo é soberano. Secretário de Estado, de parabéns. Há mais de 15 anos que o governo de Cabo Verde vem criando soluções, umas mais felizes do que outras, para promover as micro, pequenas e médias empresas, ignorando por completo os grandes projetos estruturantes, seguro infelizmente por razões de natureza ideológica. Agindo desta forma, os governos ignoraram a natureza sistemática da economia, ignoraram que os grandes projetos são, de facto, a pedra mestra de todo o processo de desenvolvimento do nosso país. Com efeito, são os grandes projetos que arrastam as micro, pequenas e médias empresas e, por isso, sem eles, o sistema empresarial cabo-verdiano perde o seu elo fundamental de ligação. Sendo assim, entende o Governo que compete ao Estado, na sua natureza de Estado parceiro, Estado promotor, Estado incentivador, Estado viabilizador, Estado criador de oportunidades, encontrar as soluções válidas que possam permitir aceder ao mercado de capitais, em particular ao mercado de capitais externo, como solução para o financiamento da economia cabo-verdiana. A presente lei tem como propósito exatamente isto: criar uma solução inovadora que cria valor, capaz de assegurar esse acesso através de mecanismos de garantia assegurada por um fundo soberano, o Fundo Soberano de Garantia do Investimento Privado. O referido fundo comporta ainda outras virtualidades e ganhos sistémicos. Para além do poderoso instrumento que é, torna-se, pela sua dimensão e natureza, a pedra mestra do sistema financeiro cabo-verdiano, nomeadamente pelo volume dos seus capitais próprios, pelo seu grau de confiança e pela capacidade de oferecer soluções para a capitalização das empresas, designadamente as empresas do setor financeiro, incluindo as instituições bancárias. Para que o fundo possa ser conhecido pelo mercado interno e externo, a ponto de cumprir os seus objetivos, torna-se fundamental que ofereça um elevado grau de confiança. Foi com este propósito que se optou pela gestão offshore dos seus recursos, gerida por uma entidade financeira externa que possa assegurar um elevado padrão de confiança,
compatível com o grau de risco A a ser atribuído por uma agência de notação financeira internacional. Desta forma, também se afasta a sua contaminação pelo risco soberano de Cabo Verde. Pretende-se que o fundo seja operacional em 2020, constituindo um objetivo imediato a ampliação do respectivo capital social. Nós queremos começar com 90 milhões de euros, mas a nossa intenção é aumentar esse capital no máximo possível, por atingir 500 milhões de dólares americanos. Mas nós queremos mudar para melhor. E mudar para melhor passa por criar este instrumento inovador, que é o Fundo de Investimento Privado e da Garantia, para darmos robustez às nossas empresas, para que as nossas empresas que tenham uma notação A, ou seja, que são empresas credíveis, possam ter capacidade financeira e suporte financeiro para fazerem grandes investimentos. E este fundo vai permitir isso. Sr. Ministro, uma pergunta rápida para nos ajudar a entender melhor. Se temos essas empresas cabo-verdianas com essa capacidade de ter projetos de risco, o senhor diz que de risco categoria A, não é? Por que é que não conseguem financiamento no sistema bancário normal? Por que a garantia? Por causa do risco soberano. Temos um risco Cabo Verde, ainda, que é elevado. E se não houver uma garantia da República para determinados projetos, mesmo sendo os projetos viáveis, tendo em conta o risco do país, os projetos não conseguem ter acesso ao financiamento. O Banco Central está interdito pela lei orgânica de adquirir títulos. E o Governo, com este número 2, obriga o Banco Central a adquirir títulos. Aliás, viola também a lei orgânica do Banco Central quando obriga o Banco Central a financiar o Estado e a lei orgânica do BCV, no número 1 do artigo 27, também proíbe e interdita o Banco Central de financiar as atividades e o Estado. Por isso, estamos perante um governo que, ao invés de percorrer o caminho da legalidade, o caminho da transparência em matéria de soluções que apresenta ao país, escolhe o caminho da ilegalidade, da intransparência e da fragilização das instituições de supervisão independente, claramente uma violação grosseira e que terá as suas consequências no futuro. O BCV, o Banco Cabo Verde, atendendo às suas funções de entidade supervisora do próprio Fundo Soberano, nos termos da lei que criou o fundo, tinha algumas incompatibilidades em relação à manutenção dos TRMC no seu balanço e ser ao mesmo tempo uma entidade supervisora do Fundo Soberano. E é por causa disso que nós estamos a pedir autorização. Nós podemos dar essa garantia como tudo está fechado, tudo está acordado, todas as dúvidas dissipadas, há um acordo entre todos os players que irão intervir nesse processo, que nos dão a garantia absoluta que, após a aprovação dessas alterações, estaremos em condições de fechar a operação rapidamente. Portanto, eram essas as considerações que eu queria dar. Não há aqui nenhuma alteração de conceito, de estratégia, de engenharia, não. O que há aqui é apenas uma alteração pontual em relação às questões relativas ao Banco Central e o pedido também de prorrogação do prazo para a conclusão da extinção do Trust Fund. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu solicitei, portanto, ao Banco de Cabo Verde cópia do contrato da transação do TCMF. Mandou-me dizer que só me daria se o NPS estivesse de acordo. Mandei uma carta para o NPS a pedir que se faça de acordo para me darem. Não me deram. Não recebi a resposta do NPS. Pedi, portanto, ao Ministério das Finanças a cópia do contrato. Também não tive nenhuma resposta. Sabe porquê? Porque neste contrato, do nosso ponto de vista, há uma ilegalidade, portanto, a ser verificada.
e até agora, portanto, o contrato não foi disponibilizado. Eu concordo consigo, de facto, que as entidades, quando o deputado solicitar a informação, devem dar para, portanto, o nosso desempenho. Aqui é um secretismo total do governo e nós estamos de secretismo, os cabo-verdianos estão fartos. Nós estamos a falar de transparência, nós queremos que as coisas sejam feitas da forma transparente e que todos os cabo-verdianos não tenham dúvidas como é que as coisas vão ser feitas. Muito obrigado. Sr. Deputado Julião Varela fala de ilegalidades em relação à transação. Sr. Deputado, em princípio, já deve ter o contrato. Já foi partilhado em relação ao acordo feito com o NPS. Não há nenhuma ilegalidade, foi uma operação que foi escrutinada, inclusive, por instituições internacionais, por isso ela demorou tanto tempo. Mas se o deputado tiver qualquer questão a colocar, estamos disponíveis para discutirmos o assunto sem qualquer problema. Portanto, quanto a isto, acho que não há nenhum problema sobre o assunto. Portanto, se o deputado lê o documento, depois, no momento próprio, podemos discutir a matéria e escrutinar eventuais ilegalidades. O Governo estará aqui para dar as explicações todas sobre a operação e as entidades também que participaram na operação terão os seus motivos para justificar, digamos, o porquê de terem feito aquela operação, que é uma operação benéfica para todas as partes, para o Banco Central, para o NPS, para o Governo e para Cabo Verde. De seguida, eu passo a palavra ao Sr. Vice-Primeiro-Ministro para uma intervenção. Não. Para a apresentação para uma intervenção para apresentar o artigo. Artigo 3º, revogação. É revogado o número 7 do artigo 7 da Lei número 105/9 Romano 2019, de 14 de agosto. Alguma objeção? Aprovado. Artigo 4º, entrar em vigor. A presente lei entra em vigor no dia seguinte à sua publicação. Obrigado. Aprovado. Anuncio a proposta de lei que procede à primeira alteração à lei número 60/9/2019, de 14 de agosto, que extingue o International Support for Cape Verde Stabilization Trust Fund e ainda a revogação do número 7 do artigo 7º da Lei número 65/9/2019, de 14 de agosto, que cria o Fundo Soberano de Garantia do Investimento Privado. Peço a atenção dos senhores deputados. Quem vota a favor desta proposta? Os deputados, obrigado, os deputados do MPD. Quem vota contra? Os deputados do PICV e da UCID. Obrigado. São os mesmos números. Senhores deputados, a proposta foi aprovada com 35 votos a favor dos deputados do MPD e 18 votos contra, sendo 15 do PICV e 3 da UCID. Proposta aprovada. A proposta de lei que procede à primeira alteração à Lei número 65/9 Romano 2019, de 14 de agosto, que cria o Fundo Soberano de Garantia do Investimento Privado. A proposta de alteração à lei sobre o Fundo Soberano de Garantia do Investimento Privado quer transferir a supervisão do Fundo Soberano de Garantia ao Investimento Privado, que está atualmente cometida ao Banco Central, para a Auditoria Geral do Mercado de Valores Imobiliários. Esta é a única alteração que se pretende com esta proposta de lei. Recomenda-se, caso for relevante, solicitar parecer ao Banco de Cabo Verde e à Auditoria Geral do Mercado de Valores Mobiliários.
Portanto, a proposta de lei que aqui traz pretende produzir efeitos retroativos à data de entrada em vigor da Lei 65, 9 Romano, 2019, de 14 de agosto. Precisamente a lei que cria o Fundo Soberano. Portanto, pretende-se que esta alteração tenha efeitos retroativos à entrada em vigor do Fundo Soberano de há mais de 2 anos. Portanto, gostaríamos de saber qual é também a razão desta opção legislativa, que é, no mínimo, estranha. Muito. É, no mínimo, estranha. Muito obrigado, Sr. Presidente. É a própria Auditoria Geral do Mercado de Valores Mobiliários que, no quadro dos procedimentos para a própria constituição do Fundo Soberano, reclamou que essa competência é dela, e das discussões tidas com o BCV chegámos à conclusão que, sendo um fundo coletivo, a entidade mais indicada para fazer a supervisão é a Auditoria Geral do Mercado de Valores Mobiliários. Bom, a retroatividade tem a ver com a necessidade de nós adequarmos o quadro legal ab início com essa alteração para poder garantir a coerência. Não tem nada a ver com nenhuma outra operação já feita, mas tem a ver exatamente com o alinhamento do quadro legal que foi aprovado. O Fundo Soberano tem um objeto principal estabelecido no número 1 do artigo 3º do diploma que o cria, mas tem um objeto acessório que foge às competências da Auditoria Geral do Mercado de Valores Mobiliários. Portanto, coloca-se aqui uma questão de legalidade. A Auditoria Geral do Mercado de Valores Mobiliários foi criado, é um serviço que tem uma finalidade própria, que está prevista na lei. E o Fundo Soberano tem um objeto acessório que claramente ultrapassa as atribuições, ou melhor, as competências da Auditoria Geral do Mercado de Valores Mobiliários. Objeto esse que já é coberto pelo Banco Central. Uma outra questão que aqui se coloca, Sr. Ministro, tem a ver com o regime de urgência. Né? Portanto, esse diploma entra em regime de urgência no Parlamento. Não nos dá tempo, por exemplo, de ouvir o Banco Central. O Parlamento poderia chamar o Banco Central para ouvir o Banco Central, não só a opinião dos atuais titulares do Banco Central, mas confrontar o Banco Central com as suas responsabilidades. Se o Banco Central entende que, tendo as responsabilidades que tem de supervisão e de controle, se deve renunciar a essas responsabilidades e atribuí-las, neste caso concreto, à Auditoria Geral do Mercado de Valores Mobiliários, independentemente de qual seja a opinião dos atuais titulares do Banco Central. Porque o Banco Central tem um mandato dado por lei, tem atribuições, tem competências específicas. O Banco Central é uma entidade independente que tem atribuições e competências adequadas à supervisão de um fundo soberano. Nós, para reforçar a credibilidade do fundo, é que concebemos inicialmente essa entidade tutelar de supervisão ab início, que no início tínhamos proposto BCV, mas que no decorrer da implementação do Fundo Soberano chegamos à conclusão que não era a melhor solução. E até hoje não fizemos uma única operação. Vamos iniciar a partir do próximo ano, com tudo já preparado para o efeito. Estou a dizer isso de boa fé. Vamos submeter à votação a proposta de lei que procede à primeira alteração à Lei nº 65/9 Romano de 2019, de 14 de agosto, que cria o Fundo Soberano de Garantia do Investimento Privado. Quem vota a favor? Os deputados do MPD no hemiciclo e da UCID e também na plataforma. Quem vota contra? Os deputados
do PAICV aqui no hemiciclo e também na plataforma. Muito obrigado. Senhoras deputados, vamos então anunciar o resultado da votação. A proposta foi aprovada com 40 votos a favor, sendo 37 do MPD e 3 da UCID e 28 votos contra do PAICV. Proposta aprovada. E o primeiro-ministro já reagiu à decisão do Presidente da República que devolveu na semana passada a proposta de lei, de alteração de lei que cria o Fundo Soberano de Garantia do Investimento Privado ao Parlamento para análise e ponderação. Em causa está a transferência da competência da supervisão do Fundo do Banco de Cabo Verde para a Auditoria Geral do Mercado de Valores Imobiliários. Ulisses Correia Silva diz que se trata de uma competência do Presidente da República e que o Governo vai introduzir uma alteração pontual ao diploma para que possa seguir o seu curso normal. A entidade supervisora vai ser o Banco Cabo Verde. Numa carta enviada ao Presidente da Assembleia Nacional, Austelino Correia, e publicada no site oficial da Presidência da República, o chefe de Estado adianta que, considerando a natureza e dimensão e a peculiaridade do Fundo Soberano e seu entendimento que o mesmo deve continuar a ser supervisionado pelo Banco de Cabo Verde, enquanto o Banco Central da República de Cabo Verde, regulador e supervisor do sistema financeiro nacional, pelas garantias que esta instituição dá relativamente à qualidade e rigor na supervisão das instituições financeiras. Proposta de lei que procede à primeira alteração à Lei nº 65/9/2019, de 14 de agosto, que cria o Fundo Soberano de Garantia do Investimento Privado, segunda deliberação. O Fundo Soberano de Garantia do Investimento Privado cabo-verdiano tem como objetivo principal garantir a emissão de valores imobiliários, em particular títulos de dívida pública, por empresas comerciais privadas de direito cabo-verdiano em mercados regulamentados para financiamento dos respectivos investimentos, podendo ainda, enquanto fim acessório, conceder garantias. Sendo um Fundo Soberano de Garantia ao Investimento Privado um instrumento da estratégia política do Governo e seguindo os princípios de Santiago e não sendo um instrumento de captação de depósitos do público, a supervisão do Banco Central não se justifica, sobretudo se forem implementados todos os mecanismos e os sistemas de reporte, designadamente no quadro daquilo que já consta da lei em vigor. Tendo em conta que o Fundo Soberano de Garantia ao Investimento Privado é um instrumento de investimento coletivo, o quadro de supervisão está claramente definido ao nível do mercado de capitais e sendo incumbido à Auditoria Geral de Mercados de Valores Imobiliários. Por isso, o Governo entende em como devemos manter a proposta como inicialmente feita e aprovada nesta Casa Parlamentar, tendo em conta aqui os argumentos aduzidos. Muito obrigado. É com espanto que ouvimos as declarações do Sr. Vice-Primeiro-Ministro e Ministro das Finanças relativamente a esta segunda deliberação no que tange ao ato legislativo que pretende alterar a lei do Fundo Soberano de Garantia de Investimentos Privados. E para nós, as declarações do Sr. Vice-Primeiro-Ministro causam-nos, de facto, estupefação, na medida em que todos os cabo-verdianos ouviram o chefe do Governo, Primeiro-Ministro de Cabo Verde, a quando da devolução do diploma à Assembleia Nacional, afirmar que ia ser feito uma alteração pontual a este ato legislativo, no sentido de permitir que, de forma explícita, a supervisão do Fundo Soberano de Garantia dos Investimentos Privados continuasse na esfera jurídica do Banco de Cabo Verde. Toda a gente ouviu isso e, portanto, espanta-nos
que o Sr. Vice-Primeiro-Ministro, dando uma volta de 180 graus às declarações do Sr. Primeiro-Ministro, venha dizer que, afinal, não será feita alteração absolutamente nenhuma a este ato legislativo. Sr. Presidente, o Presidente da República, depois de ter recebido para promulgação ou veto este ato legislativo aprovado nesta Casa Parlamentar, decidiu pedir alguns esclarecimentos a esta magna Casa, na perspectiva de perceber em que medida a Auditoria Geral do Mercado dos Valores Mobiliários garante uma supervisão efetivamente independente do Fundo Soberano, não sendo esta Auditoria Geral do Mercado de Valores Mobiliários uma entidade independente como o Banco Central, como se sabe, tendo mera autonomia funcional, mas estando na dependência do governador do Banco Central, portanto, não tem independência, em primeiro lugar, isso não se questiona. Em segundo lugar, a Auditoria Geral do Mercado de Valores Mobiliários não tem experiência que o Banco Central tem em matéria de supervisão de entidades materialmente financeiras, como é o caso do Fundo Soberano de Garantia dos Investimentos Privados. Isso também é sabido e ninguém pode negar esta realidade. Em terceiro lugar, a Auditoria Geral do Mercado de Valores Mobiliários não tem os recursos humanos que tem o Banco Central, manifestamente. Em quarto lugar, a Auditoria Geral do Mercado dos Valores Mobiliários deveria funcionar em termos meramente subsidiários em matéria de supervisão à intervenção do Banco Central. E é isso que decorre da lei do sistema financeiro. Opta-se agora por retirar a supervisão do Banco Central, porque é isso, Sr. Vice-Primeiro-Ministro, que é feito nos termos desta lei. O grupo parlamentar do MPD entende que não há nenhuma razão para alterarmos o conteúdo da proposta de alteração que foi discutida e aprovada aqui e que não mereceu a promulgação por parte do Sr. Presidente da República. Por conseguinte, nada contra nenhuma interpretação, pelo contrário, nós compreendemos e nós entendemos, mas nós queremos manter aqui que, de facto, do nosso ponto de vista, devemos manter o diploma tal qual foi aprovado. Tendo em conta que nós estamos aqui a falar do Fundo Soberano de Garantia de Investimento Privado e sabemos que este fundo vai ser alimentado pelos recursos do Trust Fund. E o PICV, o grupo parlamentar, solicitou ao governador do Banco de Cabo Verde, no dia 28 de dezembro de 2021, se digna fornecer a este grupo parlamentar, o Parlamento, cópia do contrato assinado entre o Banco de Cabo Verde, o BCA e o INPS em torno deste fundo, que são 11 milhões de contos, correspondente a 5% do produto interno bruto de Cabo Verde, e até data de hoje não tivemos qualquer reação do Banco de Cabo Verde. Nós gostaríamos aqui de submeter este requerimento à mesa, no sentido do Sr. Vice-Primeiro-Ministro de fornecer, portanto, o Governo fornecer ao Parlamento este contrato, que são 11 milhões de contos,
5% do produto interno bruto de Cabo Verde, um contrato assinado secreto, que os deputados não podem ter conhecimento. Como disse outra vez, este documento foi enviado ao Banco de Cabo Verde. Eu já disse outra vez que até pensava solicitar através da mesa, mas esta oportunidade é soberana, aqui, diretamente, perante os cabo-verdianos, quero mais uma vez solicitar que este contrato, que envolve 11 milhões de contos, 5% do produto interno de Cabo Verde, e que vai ser agora colocado, portanto, para supervisão desse tal auditoria, que seja fornecido aos deputados para que nós possamos conhecer os meandros deste contrato. Muito obrigado, Sr. Presidente. Portanto, é um dever, portanto, é o poder dos deputados requerer e obter do Governo e dos órgãos da administração ou de qualquer entidade pública informações e publicações úteis que considerem indispensáveis ao exercício das suas funções num prazo máximo de 20 dias. Portanto, diz aqui tanto a Constituição como o Regimento. Eu espero que o Governo cumpra isso. E o Presidente da Assembleia Nacional tem a prerrogativa do artigo 12º de dar seguimento a esses requerimentos que os senhores deputados fazem via mesa para o Governo. Portanto, eu agradeço ao senhor líder parlamentar do PSV que enviasse uma nota para o Presidente da Assembleia Nacional e eu darei seguimento a este processo. Passamos à votação da proposta de lei que procede à primeira alteração à Lei número 65/9 Romano/2019, de 14 de agosto, que cria o Fundo Soberano de Garantia do Investimento Privado. É segunda deliberação. Quem vota a favor da confirmação? Muito obrigado. Muito obrigado. Quem vota contra a confirmação? Muito obrigado. Obrigado. Quem se abstém? A proposta de lei que procede à primeira alteração à Lei número 65/9 Romano/2019, de 14 de agosto, que cria o Fundo Soberano de Garantia do Investimento Privado, foi confirmada pelos votos a favor de 41 deputados, sendo 38 da bancada do MPD e 3 deputados da UCID, 25 votos contra e nenhuma abstenção. Portanto, confirmada a proposta de lei.